Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado e feliz Natal para você e para a sua família. Muito bem. Já imaginou você sair de casa com sua família para a Santa Missa do Natal, que era chamada de Missa do Galo, celebrada à meia-noite? Então você vai com as crianças, de repente, criança é curiosa, né? Óbvio. Criança gosta de ver Jesus no presépio e de repente encontra, ao invés de um presépio, uma presepada. Isso aconteceu na Alemanha. A igreja na Alemanha, a igreja católica, nem sei se é mais católica, né? Eu acho que não. Ainda restam, me parece, 4 ou 5 bispos num país inteiro que ainda são católicos. Essa é a informação que eu tive de um sacerdote fiel. Se imaginar no país inteiro. Mas por lá se passou uma maldição pesada. Eu não preciso explicar aqui agora, né? Então, o demônio está deitando e rolando contra a igreja que um dia foi católica, apenas usa o rótulo de católica hoje, mas não é mais católica. Esse que é o problema. Vamos ser honesto, né? A gente quer ficar passando manteiga em pão, por isso que eu não queria tocar em certos assuntos durante a semana do Natal, porque eu queria mais uma coisa, sabe? Mas a gente não pode esconder essas coisas, e mesmo porque Nossa Senhora avisou em Anguera: vereis horrores na casa de Deus. As pessoas se assustam, mas não é possível. Como é que Nossa Senhora desce do céu para dizer que a gente vai ver horror na casa de Deus? Eu continuo dizendo que o povo que foi à Santa Missa, embora a maioria daquele povo não está nem aí para nada, né? Talvez muita achou até bonito. Mas teve gente que estava na Santa Missa e não gostou. Mas o que é que esse povo viu, né? Você vai ver aqui agora o que é que o povo viu. Imagine você chegar, você quer ver um presépio com Jesus deitadinho lá na manjedoura, São José, Nossa Senhora e etc e tal. Aí você encontra um bolo de palha com um jovem deitado, sobre ele uma máscara feita de farinha de arroz, que lembra uma gelatina. Estão chamando de missa alienígena, e um bocado de adjetivo que estão dando para essa celebração. Jesus foi ofendido, é uma coisa abominável, essa é a palavra certa, abominável. É triste, né? Eu tirei até o som, só para você ver aqui. Aí está um rapaz deitado, o padre está lá fazendo a explicação dele, né? Eu quero saber o que isso, que essa patifaria, essa cachorrada tem a ver com o Natal, entende? Então não tem nada a ver com o Natal, com Jesus. Então colocaram isso. Isso é triste de se ver, dá nojo. Então, o Natal e os padres, né? Esse padre que celebrou essa missa, né? Já está contaminada, até a sombra da alma dele já está contaminada, né? E comprometida também. Essa é a minha opinião, viu? Mas a minha opinião eu dou baseado na doutrina da Igreja Católica, né? A doutrina da Igreja Católica, aqui eu separei aqui alguns documentos. Mensagem de Nossa Senhora, eu separei várias aqui, mas não vou nem falar. Nem precisa, né? Porque isso tudo que está acontecendo, Nossa Senhora avisou. O abominável será abraçado, vereis horrores na casa de Deus. Quando a gente pensa que Nossa Senhora vai trazer uma coisa, ela traz, claro, né? Mas eu gostaria muito de, hoje à noite, por exemplo, Nossa Senhora dizer uma coisa assim, sabe? Daquelas, mas ela não vai falar para me agradar. Ela vai falar o que Deus mandar. E Deus tem mandado uns recados bem pesados, sabe? Então a gente precisa rezar muito pela igreja. Ela avisou que a igreja viverá tempos de grande confusão, que aquilo que é contrário à verdade será aceito dentro da igreja católica, o erro será tratado como se fosse uma coisa correta, né? O povo fiel sofrerá ao ver o sagrado sendo profanado, vereis horrores na casa de Deus, o abominável será abraçado.
Está aqui tudo nas mensagens. Só você colocar essa palavra, horrores na casa de Deus, abominável, você vai ver tudo isso que eu estou aqui te falando agora. Está tudo lá. Décadas Nossa Senhora avisando. Mas é mentira, a aparição de Anguera é falsa, né? Para a cabeça de bagre de muita gente. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Não é dogma, acredito quem quiser, mas o pior é que o povo não acredita nem naquilo que não é dogma, nem tampouco nos dogmas, né? Inclusive, consagrados da igreja que não acreditam mais. Celebram, mas já não acreditam. Eu tomei um susto em 88, se não me engano, quando Nossa Senhora disse. Muitos celebram, mas já não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Pois é. Pois é. Mas a Igreja de Cristo, essa igreja, né? Eu particularmente, não vejo na Igreja da Alemanha a Igreja de Jesus. Tem lá a Igreja Católica, que deixou de ser católica e é lá, sei lá o que é que ela é mais. É a minha opinião também, né? Então, se eu fosse à Alemanha para eu ir à missa de domingo, eu teria que buscar uma paróquia igual agulha no palheiro. Sabe o que é agulha no palheiro? Essa metáfora que a gente usa? Procurar agulha no palheiro. Eu iria procurar uma paróquia como se procura agulha no palheiro, para ver onde não tem essa contaminação, essa baderna que acontece lá, na maioria das paróquias. Porque, repito, a informação que eu tenho é que 4 ou 5 bispos ainda são católicos, os outros, com sua vida, o que defende, deixaram de ser há décadas. Paciência. Mas Judas também estava lá de Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A gente se assusta porque, né, esquece da história lá, como começou. Quando começou, já tinha essa fusaca toda dentro da Igreja Católica. Jesus fundou a igreja e o diabo disse, agora eu vou chegar para destruir. Subiu ao céu, o diabo agora melhorou, né? Porque o povo quer o visível e o palpável. Jesus agora sobe ao céu, fica a sua presença no mundo, né? De outra forma, então o diabo, sabendo do que o povo gosta, começou a aprontar. E tem aprontado muito, né? Pois é. Mas Nossa Senhora foi enviada por Deus para ensinar a doutrina da igreja. Eu sei que tem muita gente, muitos padres e bispos bons, que não entram nessa baderna. Isso aí eu sei. Apesar de no Brasil ter muitos atrapalhados na igreja também, muito, dá para encher um bocado de ônibus, de carreta, mas a gente tem ainda no Brasil muitos bispos e padres bons, né? Então, eu particularmente estou aqui puxando o saco de ninguém, porque eu não devo nada a ninguém. Todo mundo já sabe que eu não tenho farpa na língua, né? Mas aqui na minha diocese eu nunca vi uma abominação dessa. Se eu ver, eu vou lá, filme e mostro também aqui, sem problema nenhum, entendeu? Mas eu não vi. Até hoje, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu nunca vi essa coisa aqui. Já vi escândalo, já vi coisa braba, pesada aqui, que Dom Zanoni deu o corte rápido, Tramontina dele e resolveu. Mas eu nunca vi essa desgraceira por aqui, não, né? E espero não ver também. Muito bem, deixa eu só pegar aqui essa matéria do Aldo, que está perfeita, né? Há muito tempo não se sabe se há algo de errado com a chamada Igreja Católica Alemã. Quem foi que escreveu? Está no site de Aldo. Há muito tempo... Perdão, eu que li errado. Há muito tempo, não é que não. Há muito tempo já se sabe que há algo errado com a chamada Igreja Católica Alemã. Mas talvez nada tenha transmitido isso de forma mais vívida do que a cena apresentada a milhões de telespectadores durante a missa da meia-noite celebrada na igreja de Santa Maria, em Stuttgart. Em vez da tradicional cena da Natividade com Maria, José e o menino Jesus, uma emissora pública alemã mostrou um homem deitado sobre palhas e coberto com papel de arroz, fazendo parecer um amontoado de carne ensanguentada. Criada pela artista Milena Lorek, a cena recebeu a aprovação do padre Tomás, que celebrou a missa com o assistente pastoral Katharine Lesser, um dos responsáveis pela transmissão televisiva. Karl Hopper, um vereador de Stuttgart e candidato ao parlamento regional, expressou sua indignação. É repugnante. O Natal foi explorado mais uma vez. As fronteiras estão sendo cada vez mais
afastadas de nossos valores, e nossos valores estão sendo jogados ao mar. Ou lixo, agora é minha palavra. É assim que a sociedade se destrói. Então, esse esquerdismo católico é uma desgraça dentro da igreja. Isso aí é a esquerda católica, viu? Porque tu está pensando que só tem esquerdismo na política? Tem na política e na religião. E o da religião é pior do que o da política. Bem pior, né? Então, esse esquerdismo católico é que abre as portas largas para quem quiser entrar. Inclusive, e em primeiro lugar, entra o diabo para fazer confusão. Até um ex-deputado disse que representante das duas igrejas principais, que é a católica e a igreja protestante, que lá tem duas, né, as fortes, estão cada vez mais, até os protestantes, porque os protestantes se juntaram lá com os católicos e estão fazendo uma panelada, mexendo um caldo lá que nem o diabo quer beber. E muita gente, eu já fiz uma catequese aqui falando, muita gente protestante, luterano, está voando fora da igreja deles, né? Porque, e voando para onde? Para nenhuma. Quer dizer, eram católicos, alguns viraram luteranos, outros nasceram luteranos e agora não querem ser nem católico nem luterano, porque juntou, né, as duas alas das duas igrejas, mas devagar. Eu acho que tem 3 igrejas lá, né? Tem a verdadeira Igreja Católica de Jesus, representada por 4 ou 5 bispos, tem a Igreja Católica Alemã, que é da bagunça, né? E tem a Igreja Luterana. Eu disse 2, mas eu vou por conta própria botar 3, né? A de Cristo, a verdadeira, está lá, com os padres e bispos que têm vergonha na cara e fazem a coisa certa. E tem aquela outra em que os malandros, usando o nome da Igreja Católica, põe bandeira colorida em cima do altar, né? Abre as portas, virou de perna pro ar. Então, aí é que está o problema, né? Então, o ex-deputado está dizendo que os representantes dessas duas igrejas, que essa terceira que é a verdadeira Igreja de Cristo, está fora dessa fusaca, né? Estão cada vez mais degradando nossa religião e despojando-as de sua dignidade. E depois se surpreendem quando as pessoas se afastam da igreja. O deputado diz, eles fazem tudo, em outras palavras, né? Eles fazem a bagunça toda e quer que o povo continue sendo católico, sendo luterano. Não. Os luteranos estão voando fora e não querendo mais saber de religião nenhuma, e católico também perdendo a fé e abandonando a barca de Pedro. Por culpa dos maus pastores, vereis horrores na casa de Deus. Frase de Nossa Senhora de Anguera. Profecia cumprida, né? Então, se cumpre a profecia de Anguera com essa baderna que aprontaram lá na Alemanha na noite de Natal, né? Na Santa Missa do Galo, chamada. Não é Missa do Galo, não. Missa do Galo é outra, né? Ou não. Então, para você ver que falta de respeito grande, meus irmãos. Que falta de respeito com Jesus. Então, o Natal deveria celebrar a beleza. Diz aqui a matéria, uma instalação desse tipo, no entanto, só desestimula ainda mais as pessoas. E assombra, as crianças ficam assombradas. Imagine, eu lembrei agora de uma sobrinha, filha de Pati, né? Ela pensou, se a pequenininha vir um negócio daquele ali, ela ficaria assombrada. Né? Porque ela teria medo, certeza ela teria medo daquilo. E, bom, numa paróquia onde eu frequento, isso não iria acontecer, né? Porque eu iria estoporar, como diz o baiano, e causaria uma confusão. Eu estou sendo honesto, né? Mas ainda bem que aqui possa ser que tenha algum padre maluco pela Diocese de Feira de Santana, mas até agora eu não vi fazendo esse tipo de coisa. E espero que não faça, óbvio. Então, sobre a palha coberta com arroz úmido, estava um ator. E o pároco gostou da ideia. O presépio retrata uma pessoa real. Ó. Ele jaz, miserável, nu e exposto. Deve ter botado o cabo pelado também, né? Eu não queria provocar, mas também não queria desviar o olhar. Nas redes sociais, a cena exibida durante a missa de Natal está sendo descrita por diversos usuários como doentia e perversa. O pessoal nas redes sociais. E o povo está certo. Nessa hora, o católico não pode calar a boca mesmo, não. Né? Não pode calar. Tem que reclamar. Embora na Alemanha reclamar é da força, né? Aí está o problema. Na Alemanha,
reclamou, porque lembra da famigerada fidúcia súplica, que manda dar a bênção para homem com mulher, começou lá na Alemanha. Antes de fidúcia súplica existir, começou lá na Alemanha isso. Agora que eu lembrei, exatamente. A Alemanha começou, o Vaticano não teve força para excomungar a galera toda. Ao contrário, Francisco resolveu fazer um documento aprovando a bênção que a Alemanha estava dando. Pois é. Boa lembrança eu tive aqui agora. Porque fidúcia súplica não é de 2017. Eu lembro aqui agora com perfeição. Eu acho que até fiz uma catequese e mostrei, né? Aquela fila de gente lá. Os LGBT, todas aquelas letras, eles podem ir para a missa, podem participar, podem até comungar, diz o documento da igreja, é só estar em estado de graça. Se eles estiverem, se eles se abster dos atos, né, próprios, lá, a igreja explica, eles podem comungar. Se estão em castidade, podem comungar. Mas não é isso que está sendo ensinado na igreja em muitos lugares. Então, em 2017, a Alemanha começou a fazer casamento. A palavra certa é casamento. Ele botou bênção para não causar muito escândalo, mas o nome certo é casamento mesmo. Então, começou a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí, o Vaticano, graças ao finado Francisco e o companheiro dele lá da Alemanha, né, o seu grande amigo Chucho, que está lá até hoje, eles resolveram oficializar a desgraça com o documento que foi rejeitado por todos os padres e bispos de vergonha na cara, menino. Olha, aplauso para eles. Os padres e bispos de vergonha na cara pulou fora. Disse, aqui não. Aqui na minha diocese, não. Na minha paróquia, não. Pois é. Então, a pessoa que tem amor a Jesus não vai acolher. Esse documento pode acolher as pessoas, mas não oficializar, porque ali está oficializando, né? Pois é. É porque as pessoas... Mas lá não está dizendo casamento. Mas não precisa dizer. Ou a gente não aprendeu o que é um casamento? Primeiro que 99,9% dos católicos do Brasil e do mundo não sabem que não é padre que realiza casamento. Entendeu? E quem é Pedro Regis? Os próprios noivos. Eles dão um consentimento. O padre, apenas em nome de Deus, abençoa a união que eles resolveram entre si. É o padre que está... É o único sacramento que os próprios noivos é que dão um consentimento para existir. O padre apenas aceita fulano e beltrano, etc e tal, sim. Então, se você que disse sim. Aí agora o problema é seu. Então, em nome de Deus, eu te abençoo. O padre vai lá e dá a benção. O padre está lá. Tu aceita? Se o cabra disser não, então, se ele disser que aceita, ele está selando o sacramento. Entendeu? Pois é. É o único dos 7 que o padre está ali só. Os outros, o padre, por exemplo, Eucaristia e matrimônio, uma diferença gigantesca. Na Eucaristia, sem o padre, não existe a presença real. No matrimônio, sem o sim dos dois, não existe esse sacramento. Acho que eu estou ensinando certo, né? Para não estar fazendo confusão. Tô não. É isso que eu aprendi com a igreja. Então, isso não pode acontecer. Aí um rapaz disse, olha, eu estava gripado. Né? Escreveu lá, o telespectador da TV, né? Eu estava gripado e por estar gripado eu resolvi não participar da Santa Missa, para não ficar lá espirrando, ele falou, né? Então não pude ir à missa e esperava encontrar um pouco de paz, um sossego assistindo pela televisão. Quando vi aquelas imagens, não acreditei no que vi. Eu disse, não acreditei. Eu não fui à missa porque eu estava gripado e quando eu fui ver pela televisão, para sentir um pouco de paz, ele disse, certamente um rapaz católico, e se não fosse católico, ele botava um filme, né? Nesses canais de filme aí para ver o Bang Bang. Mas ele quis assistir a missa para ter paz. E quando mostra a imagem parecendo um ET, lembra de ET?
que o Satanás inventou para enganar os católicos também, né? De ter outra furada. Vida em outros planetas, etc. Você tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado, porque Satanás não dorme em serviço. Mas, realmente, lembra esses filmes de extraterrestre? É o que o padre levou para dentro da paróquia para representar Jesus, um ator lá nu. O padre disse, né? Um miserável lá, vamos dizer, Jesus, um miserável na manjedoura, não teve lugar para nascer. Melhor do que a minha cama e a tua. A do padre, do bispo, do papa. Nosso Senhor, ele escolheu. Se ele quisesse nascer no palácio, quem iria impedir? Se Nosso Senhor quisesse nascer num palácio todo de ouro, nasceria também. Né? Então, Deus sabe o que é que faz. Tudo no tempo de Deus. Maria fica grávida, chega o tempo desse censo, e José precisava estar lá, e vai. E no meio do caminho, eu contei para vocês essa semana o que aconteceu. Né? Essas catequeses que eu fiz essa semana, todo católico deveria assistir. Todo católico. Né? E olha que elas não são como as catequeses que eu faço aqui. Elas, acho que, não lembro se teve algum que chegou a 40 minutos, né? Bem menos. Então, todo católico deveria ouvir aquilo que Nossa Senhora de Anguera revelou. Os milagres que aconteceram nessa caminhada de Nazaré até Belém. O que aconteceu? Como se deu o nascimento de Jesus? Né? Aquela luz que envolve tudo, São José se retira, uma senhora que estava lá no campo, que vem ajudar, está lá fora, e de repente, Nossa Senhora vê Jesus vindo dentro da luz, nasceu, ela segura em seus braços. Jesus olha, sorri para Maria, José se emociona. Bom, assiste a catequese de que dia que eu conto isso? Quinta-feira. Pois é, vale a pena. Aí agora é contigo. Natal é isso. O mistério do Natal é um menino deitado, né, sob um ambiente em que normalmente se acolhia os animais. Era o que aquela senhora tinha para oferecer. O Evangelho não traz detalhe. O que o Evangelho traz é o suficiente para mim e você se salvar. O anjo desce do céu, fala com Maria. Então, o Evangelho não narra. Depois, desaparece, né? Nossa Senhora, o anjo retirou-se, pronto, sumiu. E agora? Nossa Senhora estava onde nessa hora? Onde é que Maria estava? O Evangelho não fala. Para quem ela foi falar? O Evangelho não diz. Aí ela chega em Anguera e conta detalhe por detalhe, coisa que nunca foi contado por nenhum santo, nenhum místico. Alguns místicos já falaram sobre a vida de Jesus e etc., mas o que Nossa Senhora está revelando em Anguera, nenhum místico revelou. Então a gente está perdendo a oportunidade. Quando Nossa Senhora deixar de aparecer, vai ser uma dureza para nós. Vamos perder muita oportunidade. Aliás, tem gente que perde a oportunidade. Então, meus irmãos, vamos oferecer a Jesus o nosso coração, nossa vida. Vamos tentar ser melhores. Vamos tentar ser bons. E hoje eu esqueci de verdade de abrir o comentário aqui. Vamos tentar ser melhor de verdade para agradar o coração de Jesus. Mas é triste a gente ver dentro da nossa igreja católica pessoas usurpando, né? Eu vou mostrar aqui o rosto da figura, mas eu recebi da minha amiga Gisele, um abraço para ela, um abraço para o São Antônio, pai do Padre Francisco, e o Padre Francisco também. Gisele, eu acordei, era 5 e pouca da manhã, mas o despertador estava para 15 para as 6, né? Por causa da meditação do Evangelho. E eu acordei lembrando que eu tinha colocado um refrigerante no freezer. Eu digo, deve ter explodido. Eu desci doido para poder ver, mas não tinha. Aí eu meio inchado lá, coloquei lá no fundo da lavanderia, que tu explodir aqui mesmo tu se exploda, né? Mas dentro de casa eu não quero.
E aí, quando eu li, eu vi a mensagem da Gisele, né? E o que é isso aqui? Aqui, Gisele já mandou outra mensagem aqui. Eita, ela disse, escuta meu áudio antes da catequese. Eita, tá. Agora não tem mais jeito, eu não vou escutar aqui ao vivo. Mas ela tá falando aqui de uma notícia. Dá vontade de botar aqui para ouvir junto com vocês, mas aí eu prefiro não colocar, que eu não sei. Mas deixa eu colocar aqui uma coisa que ela disse. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Tu acredita que eu estou vendo uma mensagem bem antiga dela, porque é em outro número, mas o de hoje é essa daqui. Ela me mostra aqui, ela disse, veja isso, quando eu fui ver, então aí que tá a armadilha, viu gente, cuidado, nas redes sociais está cheio de bispos e padres, mas que não são verdadeiramente, opa, baixa o volume, que não são verdadeiramente nem bispo nem padre. Aí. Cadê você? Ah, sim. Então vamos ter cuidado. Não vou mostrar aqui a figura, porque agora tem coisas que a gente não pode mostrar. Eu também já não gosto, né? Tenha cuidado com esses padres e bispos, entre aspas, que tem por aí. Não tem nada a ver com a Igreja Católica, tá? Existe no Brasil uma igreja chamada Igreja Católica Brasileira. Ok, eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem. Eu estou dizendo que católicos apostólicos romanos não devem frequentar esse tipo de igreja, tá? Onde eles usam o nome da Igreja Católica, usam os paramentos e sacramentos para fazer o que bem entender. Até casar 1, 2, 3 vezes, etc. E etc, etc. Então, a missa todo mundo pode comungar à vontade e por aí vai, e com força, né? Então, vamos ter essa prudência. Quando você vê esse tipo de vídeo, né? A Regiane botou aí, é um trecho da mensagem de Anguera. Por culpa dos maus pastores, o abominável será abraçado e a dor será grande. Para os meus pobres filhos, dá-me vossas mãos, eu vos conduzirei à verdade. Não desanimeis. Mensagem 5.122. Obrigado, Regiane. Então, irmãos, cuidado quando você vê esse tipo de coisa. Tem muito. Aqui mesmo na plataforma do YouTube tem muitos padres e bispos que não são da Igreja Católica. Então, abra os olhos. Fique atento para você não ser enganado, viu? Às vezes você ouve uma coisa, você diz, ah, mas foi um bispo que estava falando. Uma bispo de que igreja? Mas de que igreja? Tu tá vendo que na Alemanha, agora eu vou voltar para falando da igreja lá, na Alemanha, tem aquele movimento Maria 2.0, que algum tempo atrás eu fiz uma catequese falando, um grupo de mulheres com o mesmo pensamento de finado Lutero, né? Esses finados aprontaram, né? Na Igreja Católica. Finado Lutero também. Que estavam pregando teses. Lutero escreveu 99, se não me engano, teses e colou lá à porta da igreja. Lutero estava 100% errado? Bom, havia argumentação de Lutero que... Mas... Ah, porque tinha coisa errada? Tinha não, tem. Aí eu aqui mostrando a coisa errada do tempo de hoje. A dizer, porque um padre fez baderna na igreja, pintou e bordou, um bispo, no tempo de hoje, na nossa igreja, fez baderna, eu vou abandonar a igreja católica? Não. Quando ele morrer, ele vai pagar. E vai pagar com fogo do inferno. Quem disse foi Jesus, viu? Não foi Nossa Senhora de Anguera, não. Jesus disse que para os da sua igreja que não forem fiéis, não se salvarão. Está lá no Evangelho, viu? Não com essas palavras. Essas minhas são dóceis. A dele é mais dura. Está lá pesado no Senhor. Sapecou sem dó. Então, não vos conheço, malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Pesado, né? Essa é pesada. E foi Jesus que disse. Aí não tem aparição nisso não, viu? Foi Nosso Senhor. Então vamos rezar pedindo a conversão de todos os consagrados. Reza pelo Brasil, viu? Estamos caminhando para uma buraqueira. Vamos rezar pelo Brasil. E a igreja?
Acorda a Igreja Católica Brasileira. Igreja Católica no Brasil. Brasileira não. Igreja Católica no Brasil. A Igreja de Cristo no Brasil, acorde. Não finja que não está vendo nada, porque vocês não são cegos, viu? Pois é. Nada de querer proteger os amiguinhos, né? Mas leva Jesus para a vida deles também. Que Nossa Senhora nos converta. Reza pela Igreja Católica, reza o que seria mais emocionante. Colocar um presépio naquela igreja. A televisão vai vir para filmar, né? Vai transmitir ao vivo, mostrar, o padre explicar cada detalhe ali. Coisa boa. Não, foi o que estão chamando de monstro, né? Botou um monstro, que estão chamando de missa alienígena. Que coisa terrível, usando o nome da Igreja Católica, né? Usando o nome da Igreja Católica, porque essa patifaria não tem nada a ver com a Igreja Católica, viu? Porque, olha que eu separei aqui vários documentos da igreja. Deixa eu dar uma pincelada aqui de 2 minutos, rapidíssimo, tá? Existem normas universal sobre a Santa Missa, por exemplo. Pontos importantes que a igreja destaca, né? Ninguém pode mudar, retirar ou acrescentar nada por conta própria durante a Santa Missa. Gestos, palavras, ritos não podem ser inventados, né? Leigos não podem assumir funções próprias do sacerdote. Aí o padre está celebrando, tem um sacristão aqui, um leigo. O padre, ao invés de pegar o cálice sagrado e o corpo, aí dá para um leigo que está aqui do lado para levantar também. Por Cristo, com Cristo, em que só tu, ignorante, pode oferecer. E tem uns doidos ainda que o povo... Eu estava na missa na quinta-feira, e na hora que o padre começou, por Cristo, com Cristo, o povo foi atrás do padre, só o padre. Todo mundo, né? Nosso grupo, todo mundo olhou um para o outro, né? Disse, esse padre é bacana. Já esteve aqui em Anguera 2 vezes, ele disse. E eu convidei para que viesse uma terceira. Mas acho que ele não era padre quando eu veio ainda, não. Então, um bom padre. Você não pode, na hora que o padre está fazendo orações próprias, exclusivas do sacerdote, tu é padre, para ficar lá, por Cristo, com Cristo, tem gente que levanta a mão, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Eita! Nessa hora eu peco logo dentro da igreja. Ixi. Mas também, às vezes, o povo vai na ignorância porque o padre não explica, né? O povo estava lá nas missas todas, falou, o padre corta. Só o padre. Ele corta, ele dá uma interrupção e só o padre. Ele está certo, né? Então, o sacerdote não pode alterar as palavras da consagração, por exemplo. Não se permite transformar a missa em espetáculo ou show. Isso a gente vê muito no Brasil. Ninguém, ainda que o sacerdote, acrescente ou tire, mude alguma coisa por iniciativa própria na liturgia. Naquele Redentório Sacrosanto 2004, há proibições claras. Alterar textos litúrgicos, não pode. Utilizar linguagem inclusiva, não aprovada, não pode. Leigos fazendo homilia, não pode. Improvisar orações eucarísticas, Usar objetos profanos no altar ou durante a celebração, não pode. Danças, encenações, performances inadequadas. No Brasil, tá cheio. Não pode. Tá aqui, é documento da igreja. Isso porque tá no documento da igreja e os da igreja não obedecem. E a gente leigo que tem que ensinar para o povo. Porque eu vou ensinar para o padre? O padre sabe, ele faz o jeito. Padre, isso não pode não. Né? Se eu estivesse nessa missa lá na Alemanha, eu dizer, padre, dá uma pausa, irmão. Olha a confusão que ia ter. Pedro Regi, né? Eu ia ter que fazer uma interrupção e não seria muito boa, não. Né? E não seria coisa boa. Por que o senhor não colocou a imagem de Jesus? Fazer uma pataquada dessa? Tratar a Eucaristia sem reverência. Não, essas coisas. A homilia é reservada somente ao sacerdote. Né? Agora, se tiver... O padre é que tem que falar. Pode dizer que o padre esteja rouco, ou esteja doente, alguma coisa, o diácono, acho que seria permitido em casos extremos, não em qualquer situação. Então, nenhuma autoridade local pode modificar a liturgia por conta própria, diz no Sacrosanto Concílio Vaticano II, apesar do Concílio Vaticano II ter trazido muita contaminação, a gente tem que ser honesto, para dentro da igreja,
Mas há muitas coisas boas. O problema é que abraçaram coisas boas, interpretaram muitas coisas e fizeram coisa errada. E aí deu B.O., né? Ninguém mais, mesmo o sacerdote, acrescente, suprima ou modifique coisa alguma na liturgia por iniciativa própria. O Código de Direito Canônico, que eu separei aqui também, diz o seguinte: sacramento deve ser celebrado exatamente segundo os ritos litúrgicos. É ilícito mudar fórmulas sacramentais. Abusos, né, podem gerar sanções para a vida do sacerdote que faz. Na celebração dos sacramentos, observam-se fielmente os ritos litúrgicos, diz o cânon 846. Eclésia da Eucaristia, de João Paulo II, lá de 2003. Né? Missa não é criação da comunidade. Não pode ser adaptada a ideologias, a Eucaristia exige obediência e reverência, e etc. Tu sabia que até tem um documento da CNBB aqui do Brasil? Bom também. Vamos que faz o documento, e a gente sabe que tem bispo meio atrapalhado, né? Mas tem bispo bom, aí o bispo bom chega lá, deve ser assim. Então, esclarece abusos frequentes no país, como coreografias na missa. Tem documentos da CNBB que alerta para isso. Mas por que alerta? E tem bispo que deixa. Eu fico doido sem entender. Falas improvisadas excessivas. Gente, fique sentado. Só um momento que o representante da família, não sei o que fez aniversário, o cara chega lá e faz um discurso de 40 minutos. E a gente fica com a cara de besta lá, sentado, ouvindo conversa que não tem nada a ver. Ah, morreu fulano. Morreu o prefeito, a mulher do prefeito, o filho do prefeito, o vereador, o Raik Sparta. Aí, no dia da missa, 7º dia, vão fazer uma homenagem. Chama lá um político corrupto do quinto dos infernos para ficar falando besteira e exaltando o defunto que morreu, que nunca foi católico. E o católico tem que estar lá com a cara de jaca, ouvindo o blá, blá, blá. Está aqui, documento da CNBB, não permite isso. E por que fazem? Se não permite, estrupício, por que faz? Se está no documento da CNBB, não permite. Está aqui, mostrando. Até aplausos constantes, né? Não pode. Então, o diretório, documentos da CNBB litúrgico, vai fazendo alertas, por exemplo, sobre o documento da CNBB, Introdução ao Missal Romano, edição brasileira. A CNBB assume integralmente a instrução geral do Missal Romano. Deixa eu pular essa parte aqui. Eu quero outra aqui, ó. Os gestos e atitudes corporais devem contribuir para que todos alcancem a plena participação, caracterizada pela dignidade, simplicidade e sobriedade. Eu vou fazer aqui uma crítica, tá? Construtiva. Uma fala bonita, né? Elevadíssima. Baixa o teu tom, compadre. Meus compadre bispo, baixa o tom. Bote um negócio claro, para não ficar aqui de ninguém. Aí um pobre coitado vai ler um negócio desse aqui, vai entender que raio. Não tem nada. Então vamos mudar o tom e falar uma coisa mais clara. É proibido isso e isso. Agora fica. Os gestos, atitudes corporais. Ele quer dizer o quê? Que dança, essas coisas, que não pode. Sabe? Porque não chega logo e diz, claro, olha, evite de bater palma na igreja, porque a missa é a renovação do sacrifício na cruz, e nenhum católico que estivesse lá na crucificação iria ficar batendo palma para Jesus morrendo. Que ninguém é doido, então porque bate na igreja. Aniversário, por exemplo, aí chama a dona fulana, o seu Beltrano, para cantar parabéns. E eu cruzo os braços. Ou então, faço mãos postas, baixo minha cabeça e rezo com Ave Maria pela pessoa que está aniversariando. Que seria a melhor coisa que todas as paróquias. Vou até pedir os padres, meus amigos, quando vier aqui em casa, padre, não chama mais não, irmão, para cantar parabéns. Chame para dar a bênção. Gente, não vai tomar muito tempo vocês. Vou dar a bênção e vou chamar vocês, o seu aniversariante, para vir aqui à frente. Aí eu concordo. Para a gente rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que proteja. Bonito, né? Agora fica lá, parabéns, parabéns. Nem antes da bênção. Muitas paróquias cantam antes da bênção. Aqui mesmo na Mediocese eu já vi. Cantar antes da bênção. Não pode. Algumas outras cantam depois da bênção. Não cantem, não. Parabéns não tem nada a ver. Isso é besteira. Reza uma Ave Maria que traz graça. Parabéns não traz graça do céu para ninguém. Mas uma Ave Maria traz muita bênção, viu? Bom, tem um bocado de coisa aqui que eu separei, mas está na hora de ir embora. Vamos tomar nosso cafezinho, né, meu irmão? Deus abençoe, Nossa Senhora proteja. Os 2 minutos que eu falei, passou uns 5. Que Nossa Senhora nos abençoe. Parece que eu criei uma meta aqui.
Vamos criar uma meta aqui. Deixa eu agradecer a vocês que participaram da meta. Obrigado por participar. Cadê? Eu não vou catar quem foi que participou, mas vou rezar por vocês que participaram e por vocês que estão nos assistindo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai, protegei cada um dos irmãos que ouve esta oração, visitai seus lares, abençoai suas famílias, livrai-os de todos os perigos do corpo e da alma. Abençoai, Mãe, todos aqueles que estão precisando da graça da saúde, da graça da paz, da graça da harmonia. Ficai conosco, enchei-nos de esperança no amanhã melhor. Pedi ao vosso Filho Jesus, nosso Salvador misericordioso, que abençoe a todos nós, nossos trabalhos, nossos sonhos e projetos, que tudo aconteça conforme o desejo do vosso Filho Jesus e o desejo do vosso coração imaculado. Ficai conosco, abençoai os irmãos que participaram desta meta, aqueles que ajudam o nosso canal, ajudam a nossa missão. Ficai com cada um de nós e nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Às 15h, portanto, a gente se encontra para o Terço da Misericórdia, às 18h, para o Terço Mariano diante da cruz. Perca não, aproveite para você rezar. Eu já até pensei, até em não transmitir mais a aparição, sabe? O momento da aparição. Mas aí quando eu penso em não transmitir, eu digo, meu Deus, mas tanta gente que nunca pode vir em Anguera, que podem estar acompanhando ali Nossa Senhora Abençoada, do mesmo jeito, é só ter fé e pedir a ela. Então vamos continuar, né? Pois é. Até mais tarde, fica com Deus. Eu não vou nem botar essa imagem, mas Deus é mais. Nossa, feio, terrível. Reza por essa igreja na Alemanha, viu? Para aqueles padre e bispo torto do juízo, vê se converte para não perder a alma. E se continuar desse jeito, irmão, tem jeito não. Jesus vai mandar tudo pro beleléu. Deus tem misericórdia.